Olá, seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso podcast. Podcast que você sabe, a proposta de 15 em 15 dias nós nos encontramos novamente para um conteúdo mais profundo, para um estudo, um ensino, uma pregação mais profunda, que é diferente dos nossos devocionais semanais, aonde é um tempo um pouquinho mais curto, mensagens mais práticas, mais direto ao ponto, e aqui realmente a gente tem mais tempo. A proposta, enquanto eu ainda não tenho estrutura para receber convidados e tudo mais, como acontece geralmente nos podcasts, vamos nós mesmos aqui para nos debruçar sobre as Escrituras, para sermos profundos. E eu convido você, se é a sua primeira vez aqui, a você se inscrever. Se você está vendo isso pelo YouTube, se você está ouvindo isso pelo Spotify, você dá aí as suas 5 estrelinhas, curtir esse vídeo e também compartilhar com o maior número de pessoas que você puder, porque aí o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, a gente consegue alcançar mais e mais pessoas, certo? Além disso, existe uma playlist aqui no canal que é só dedicada ao podcast. Você pode ir lá e conferir os episódios anteriores também, que eu lanço aqui no canal do YouTube. Queria conversar contigo hoje sobre uma história, um texto lá em Atos, no capítulo 13, a partir do verso 1. Você sabe que Atos dos Apóstolos, ele é um relato que muitos consideram que deveria ser mudado o nome do livro para Atos do Espírito Santo. Ali você observa o relato, as descrições, as histórias da igreja do primeiro século. Então, o livro de Atos, ele começa ali no capítulo 1 com Jesus se despedindo dos apóstolos. Ele ressuscitou e passou 40 dias ainda ensinando sobre o reino, ainda falando acerca do reino. E aí chega a hora de Jesus ir embora. Jesus iria ascender aos céus e, na sua promessa, ele prometeu para os apóstolos, prometeu para mim e para você que ele voltaria. Nós servimos a um Deus que não está morto. Nós servimos a um Cristo que não está morto. Ele está vivo, ele morreu por nós, ele ressuscitou e, mais do que isso, neste momento, ele está intercedendo por mim e por você. Então, lá no santuário celestial, Jesus, como nosso sumo sacerdote, ao ser necessário interceder por cada um de nós, ele não tem que sacrificar um cordeiro. Ele mesmo se apresenta como cordeiro que já foi sacrificado uma única vez e necessária vez pelos nossos pecados. Então, ele apresenta diante do Pai as suas próprias marcas. Nós servimos a um Cristo que intercede por nós como sumo sacerdote e que prometeu que voltaria. E ele faz essa promessa para os apóstolos e ele deixa uma declaração, um princípio. Ele fala: receberão poder, ele deixa uma profecia no verso 8 do capítulo 1 de Atos. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. O Espírito Santo já estava atuando no coração dos apóstolos. Jesus já havia soprado o Espírito Santo sobre o coração. O Espírito Santo já estava neles, mas Jesus promete que o Espírito Santo viria sobre eles. E isso são coisas diferentes. Uma coisa é você ter o Espírito Santo em você. Outra coisa é você ter o Espírito Santo sobre você, como uma capa que reveste e nos empodera. Sabe, não tem como nós pensarmos em crescimento, em avanço da igreja, em cumprimento da missão sem a pessoa do Espírito Santo. Não tem como nós pensarmos em exaltar a Cristo verdadeiramente em nossos cultos, em nossas assembleias, em nossas reuniões, se verdadeiramente não valorizamos e damos liberdade para o Espírito Santo. E quando eu digo dar liberdade ao Espírito Santo, eu estou dizendo que, por mais organizada que seja o nosso culto, que seja a nossa liturgia, que seja a nossa programação, dar liberdade ao Espírito Santo é pegar a nossa liturgia, pegar o nosso culto, pegar o nosso planejamento, pegar a nossa agenda e entregar nas mãos. Olha, Espírito Santo, a gente planejou isso aqui. Mas o Senhor é Deus. Faça como o Senhor quiser. E ele pode vir, trabalhar dentro daquilo que a gente planejou, ou ele pode vir e bagunçar tudo. E quando isso acontece, a gente não está preparado. Qual foi a última vez que o Espírito Santo bagunçou? Momento de louvor, momento de adoração. Bagunçou, que eu digo entre aspas, Porque ele é um cavalheiro, ele não bagunça nada. Talvez bagunce na nossa perspectiva. Qual foi a última vez? A gente tem problema com essa palavra, mas possessão não está somente ligada aos poderes das trevas.
Possessão fala sobre possuir algo ou alguém. Qual foi a última vez que fomos possessos pelo Espírito Santo? Totalmente tomados. Nós oramos muito e existem muitas canções que falam sobre sermos cheios do Espírito Santo. E a gente pode entender isso de forma madura ou de forma imatura. A forma imatura entende o enchimento, o preenchimento do Espírito Santo como um copo vazio que você vai colocando água até ele ficar cheio. Mas a forma madura de você entender o preenchimento, o enchimento do Espírito Santo é visualizar isso como um nível de entrega. Ser cheio do Espírito Santo não tem a ver com o quanto você tem dele, mas o quanto ele tem de você. Isso é ser cheio do Espírito Santo. E a igreja do primeiro século, os líderes da igreja do primeiro século, você tem ali na figura dos próprios apóstolos, você tem ali na figura de Estevão, posteriormente Saulo, que se tornaria Paulo, você tem ali na figura de Barnabé, e entre outros, que a gente vai ler agora em seguida, você tem a presença do Espírito Santo muito atuante. Por isso que muitos dizem que o livro de Atos dos Apóstolos deveria se chamar Atos do Espírito Santo. Você observa, a gente citou aqui o capítulo 1, você observa em Atos no capítulo 2 ali, um dos maiores moveres da história da igreja, um mover muito marcante ali no dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos em o mesmo lugar, quando de repente houve-se um som no céu, como de um vento impetuoso. De repente caem línguas de fogo, algo parecido como línguas de fogo caindo sobre cada uma das pessoas. Eles começaram a pregar nas respectivas línguas de todas as nacionalidades que estavam ali ao redor do cenáculo. Naquele dia, pela ação do Espírito Santo, 3.000 almas se converteram ao Senhor. Nesse mesmo capítulo a gente vê ali um modelo de igreja a partir do verso 42, um trecho ali muito famoso, quase que como o modelo ideal de igreja, tinham tudo em comum. Compartilhavam seus bens, se reuniam todos os dias na mesa, no templo. Bem interessante a gente estudar o livro de Atos. E a gente chega no capítulo 13. Capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim: Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaim, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, na igreja de Antioquia, a gente vai ver depois, posteriormente, nas cartas paulinas, ali na carta aos cristãos em Éfeso, um ensino profundo acerca do que significam os 5 ministérios. Né? Deus separa alguns para mestres, Deus separa outros para profetas, para apóstolos, e haviam ali 2 características presentes na igreja de Antioquia, que era a presença de mestres e profetas. Pessoas que eram amigas de Deus, que anunciavam diretamente as mensagens da boca de Deus, e pessoas responsáveis pelo ensino, por preservar a doutrina e tudo mais. E é muito interessante esse detalhe. Havia uma grande obra a ser realizada. Havia uma grande obra, haja vista que ainda chamava-se Paulo de Saulo, ainda Paulo não tinha despontado, né, como grande apóstolo dos gentios. Havia uma grande obra a ser pregada, havia uma grande obra a ser anunciada, o evangelho precisava ser expandido, as pessoas precisavam ouvir a mensagem de um Cristo crucificado e ressurreto. A escandalizante mensagem do evangelho precisava ser anunciada. Mas existe um detalhe interessante no texto. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam. Hoje nós vivemos um ativismo tão profundo que a gente é confrontado com textos como esse. Porque antes que eles fossem enviados a pregar, e quem os enviou foi a própria pessoa do Espírito Santo, antes disso, eles se encontravam
adorando e jejuando. Você só adora sendo a adoração, e a gente tem podcast somente falando sobre adoração. Sendo a adoração uma resposta, eu só respondo a quem eu conheço, ou ao que eu conheço. Não tem como adorar algo ou alguém se eu não o conhecer ou a conhecer. Se eles foram encontrados pelo Espírito Santo, adorando significa que eles conheciam aquele na qual eles estavam adorando. O Senhor na qual eles estavam adorando. Não adianta queremos ser lançados ao campo missionário ou a traçarmos novas estratégias, novos métodos de evangelismo se o nosso coração não for um coração de um adorador. Porque o coração de um adorador entende que existe um alguém que está muito acima, chamado Altíssimo. O coração de um adorador é um coração humilde. Porque se ele adora, ele está reconhecendo que existe um alguém que é muito superior a ele e que é digno de ser adorado. Eles foram encontrados adorando ao Senhor. A Bíblia não fala se era através de louvores, de canções. Mas o fato é que eles estavam adorando. E também jejuando. Quando a gente jejua, a gente enfraquece a nossa carne para poder ouvir. A gente enfraquece a nossa carne para fortalecer o nosso espírito. Aqui nós lemos que antes de qualquer obra acontecer, é necessário um coração de adorador. Assim como uma carne enfraquecida. A vigilância. Esses caras viam recorrentemente grandes milagres acontecendo. Eles ouviam a história dos próprios discípulos que conviveram com Jesus. Só que enquanto muitos de nós nos acostumamos, nos acomodamos com os anos que temos de igreja ou com o passar do tempo, vamos perdendo o ímpeto. Esses caras não estavam acomodados. Mesmo vendo e vivendo tudo que eles já tinham vivido, eles queriam mais. E isso se comprova pelo fato de que eles foram encontrados pelo Espírito Santo, adorando e jejuando. Não há envio, senão há coração de adorador. Não há envio se a carne está falando mais alto do que o Espírito. E o texto continua. Verso 2 diz assim: enquanto jejuavam e oravam, disse o Espírito Santo: separa-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Outra coisa. O chamamento, e essa palavra existe, eu conferi, ele é do Espírito. Não é uma autocomissão. Não é um auto-envio. Existem muitos que estão se enviando para lugares que o Espírito nem queria que eles fossem. Há muitos que estão fazendo e fazendo e fazendo
coisas que o Espírito não mandou fazer. E eu não estou falando de pecado. Estou falando de coisas boas, coisas lícitas. Sabe por quê? Porque na Bíblia você tem um outro episódio também em Atos dos Apóstolos, que Saulo, que agora se chamava Paulo, foi impedido pelo Espírito Santo de pregar. Então ele vai a um determinado lugar, se não me engano era Troade, e a Bíblia deixa claro que o Espírito Santo os impediu. Mas peraí, não foi Jesus que os havia comissionado a irem e pregar o Evangelho? Pregar, eu faço uma pergunta para você hoje. Pregar o Evangelho não foi uma ordem do próprio Cristo? Estaria Jesus e Espírito Santo em contradição? Será que um não leu o e-mail que o outro enviou? Não, amados. Haja vista que o próprio Cristo, tendo o poder de curar todas as pessoas, enquanto esteve aqui na terra, ele só fazia aquilo que ele viu o Pai fazer. Quando ele chega no tanque de Betesda, havia ali vários deficientes, paralíticos, várias pessoas com condições de saúde deficitárias, várias pessoas que precisavam de milagre. Mas ele cura um. Não porque ele é menos poderoso do que a gente imagina, mas porque ele ouvia a voz do Espírito. Muitos de nós estamos fazendo muitas coisas que não foi o Espírito que mandou fazer. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Duas coisas que eu queria destacar aqui. Eles estavam em um ambiente de adoração. Eles estavam em um ambiente de jejum. Aqui também a gente lê que eles também estavam em um ambiente de oração, jejum e adoração. Adoração, jejum e oração constantes na vida da igreja. E de repente o Espírito aparece. O Espírito aparece, os comissiona, existe uma urgência, existe uma demanda, existe algo a ser feito. Muitos dizem, né, uma frase muito recorrente, eu sinceramente tenho dúvidas. Dizem que o céu tem pressa, mas como que o céu pode ter pressa se Deus é longânimo? Eu sei que existe uma urgência na mensagem. Mas a urgência não pode ser confundida com precipitação. E aí o Espírito Santo aparece e os comissiona, separem para mim Saulo e Barnabé. E o que diz logo em seguida? E aí então, depois que terminaram de orar e jejuar. Às vezes queremos fazer tudo com pressa. Tudo para ontem. E tudo é tão para ontem que nos esquecemos daquilo que realmente importa. O Espírito Santo chega e diz... O Espírito Santo, mano, não é qualquer um. O Espírito Santo, ele chega e ele diz: separem para mim Paulo e Barnabé, para a grande obra que os tenho chamado. Se fosse eu ia parar tudo e falar: olha, tchau pra vocês. Entendeu? Não quero mais saber de vocês. Não me chamem no WhatsApp, porque eu tô indo. Não foi isso. Eles terminaram o momento de intimidade, de enfraquecer a carne, de oração, de tempo na presença. E aí, existe, além do chamado, além desse sacerdócio,
houve ali também uma posição por parte da igreja. Irmão, missão, eu aprendi que missão, o chamado, não acontecem no vácuo. Eles devem estar, primeiro, sob a direção espiritual. E segundo, conectados com a igreja. Quando eles impõem as mãos sobre Paulo e sobre Saulo e Barnabé, é como se a igreja estivesse dizendo: vai em paz. Assim como o Espírito Santo os enviou, nós também os enviamos. Impor as mãos tem a ver com transferência. Impor as mãos tem a ver com abençoar, com curar. A igreja que eles estavam orando, que eles estavam adorando, que eles estavam jejuando, que estavam participando daquele momento com ele, fala: vão em paz. A gente vai sentir saudade. Talvez não seja fácil, certamente não vai ser fácil, melhor dizendo, virmos de novo aqui adorar e jejuar e orar e não ver vocês aqui mais. Certamente sentiremos saudades dos momentos que passamos juntos. Mas existe uma obra separada para que vocês executem. Vão em paz, estaremos orando aqui por vocês. A igreja não pode ser lugar de enterrar talentos, de enterrar chamados. Ela tem que ser um trampolim. Diante do chamamento, não houve questionamentos. Diante do chamado, não houve: será que vocês ouviram certo, hein? Será que é isso mesmo? Não. Vamos aqui, vamos impor as mãos, vão em paz. Muitas das vezes a gente tem um zelo excessivo que ele se confunde com controle, com domínio. E ao invés de servirmos como trampolim, servimos como uma pá que cava em terra. E o texto vai continuar. Enviados pelo Espírito Santo, verso 4, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Não se sabe, não sei te dizer se João tinha a mesma idade ou era um pouco mais velho, mas certamente tinha mais experiência em pregação e era aquele que conviveu com o próprio Jesus. Mas aqui a gente vê explicitamente a humildade do apóstolo João. Tá chegando, né? A humildade do apóstolo João, que o servia como auxiliar. Aos nossos olhos humanos, João tinha todos os motivos para se intrometer na frente daqueles dois inexperientes, recém-convocados, recém-chamados. Ele falou: peraí, deixa eu mostrar como é que faz. Mas não. João estava ali como um auxílio. Estava com eles como um auxiliar, orientando, conduzindo. Isso fala muito sobre um modelo de liderança. Que não corta as asas, mas orienta o voo. João tinha visto grandes milagres. João estava no cenáculo quando o Espírito Santo foi derramado. Posteriormente, iria ter uma visão estrondosa do fim dos tempos. Mas estava ali, servindo, auxiliando.
Verso 6. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Encontraram ali um judeu chamado Bar Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo. O procônsul, sendo um homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mágico, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar a fé do procônsul. Eles foram chamados pelo Espírito Santo. Existia ali alguém que ficou aos pés de Cristo, que era João, ao lado deles, os auxiliando. A igreja impôs as mãos sobre eles não romperam laços, eles saíram em paz. Meus amados, por mais que Deus tenha te chamado, isso não significa que não haverão percalços no caminho. Não é porque o chamado é do Senhor que não haverão dificuldades, que não se apresentarão pessoas que irão se opor àquilo que o Senhor está te chamando. Que não haverão cenários, que não haverão situações desafiadoras. Muito pelo contrário. Imagina você ser chamado para pregar para uma pessoa importante, um líder da nação, um prefeito, um governador. Ele te chama porque ele quer ouvir a palavra de Deus. Imagina você tentando pregar e chega um cara que você não conhece e que começa a tentar atrapalhar a sua pregação. Imagina você nesse cenário. Quão frustrante deve ser. Você foi chamado, você foi, colocaram as mãos sobre você, tinha alguém para te auxiliar, tudo certinho, tudo rodando. E aí vem a primeira intempérie. Olha o que acontece. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, totalmente entregue, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, e inimigo de tudo o que é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e de maldade. E inimigo de tudo o que é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que você vai parar de perverter os caminhos retos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor irá contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante um tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Diante das intempéries, qual tem sido a nossa postura? Ali era necessário um confronto. Porque era o próprio poder das trevas operando. Não era uma discordância de opiniões. Não era que um achava que o evangelho tinha sido pregado de um jeito, o outro achava do outro. Não era um que gostava de uma coisa, o outro gostava de outra. Não. Era frontalmente um ataque à própria mensagem do evangelho. Era necessário um posicionamento. E a Bíblia diz que Paulo diz, cheio do Espírito Santo, Paulo, ele se posiciona. O chamado exige de nós posicionamento. Mas o posicionamento correto. O que não significa
que nós iremos sair por aí como os detentores da justiça, como os detentores da verdade, cegando as pessoas, ordenando que elas fiquem cegas. O chamado não nos torna especiais, nem melhores. O que se exige, na verdade, é estarmos tão entregues à pessoa do Espírito Santo que não nos hesitemos em nos posicionar quando a mensagem de Cristo for confrontada. E isso vai acontecer. Em algum momento ou outro. Fora da igreja. Ou até dentro da igreja. Não ache que por você estar dentro da igreja, que não se levantarão oposições. Vigiemos também, para que nós mesmos não estejamos sendo pedras de tropeço para os outros. Que estejamos cegando aos outros. A pergunta de Paulo é muito reveladora acerca disso. Quando é que você vai parar de perverter os caminhos retos do Senhor? Sem levar para o pessoal. Sem ser ferido. A indignação aqui era porque Elimas estava pervertendo os caminhos do Senhor. E é aí que deve estar direcionado o nosso zelo. Não em defender as nossas próprias ideias. Não em solidificar ou difundir os nossos próprios gostos pessoais. Não em distorcer textos bíblicos para se encaixar naquilo que nós achamos como certo. Mas zelo pelos caminhos do Senhor. É a mesma postura de Jesus no templo. A indignação era contra o comércio que havia se tornado o lugar que deveria ser para a adoração se tornou um comércio. Essa era a indignação. Você não precisa abrir lá, mas em Números capítulo 25 você vê a história de Finéias. O povo de Israel havia mais uma vez se entregado à idolatria e à imoralidade. Os homens de Israel estavam se juntando e estavam coabitando com mulheres midianitas. Estavam fazendo aquilo que eles não deveriam fazer. E o Senhor aparece a Moisés e ordena que Moisés proferisse diante de todo o povo um discurso de juízo. E enquanto Moisés estava ali obedecendo ao Senhor, discursando sobre o juízo, sobre o povo de Israel, um casal se levanta, Zinri e Cosbe. No meio do discurso eles se levantam, vão os dois para um arraial, para uma tenda. Vão os dois para fora do arraial, para uma tenda. E começam a ter ali relações sexuais. Enquanto Moisés estava discursando, dando ali a palavra que o Senhor o tinha ordenado. Ou seja, um ato de rebeldia deliberado. Aí aparece Finéias, o personagem dessa história. Finéias pega uma lança, ele acompanha aquele casal, ele entra na tenda do casal e perfura e mata e assassina o casal pelas partes íntimas. Essa história está na Bíblia, não se assuste. Só que a história não acaba aí. A partir do momento que ele assassina aquele casal, o Senhor aparece novamente a Moisés e disse: pode parar de discursar. Eu não vou mais destruir o povo.
Por causa do zelo de Finéias. E essa é a grande diferença. Deus não deixou de destruir o povo por causa da lança de Finéias. Por causa da morte em si. Deus ele não nos chama para sair por aí, pegar uma lança e sair dando na irmandade. Aquele irmão que você não gosta, aquele irmão que você não suporta. Não é sobre isso. Quando fazemos isso, a lança de Finéias, aquilo que deveria ser a lança de Finéias, se torna a espada de Pedro. Porque Pedro tentou fazer a mesma coisa, só que pela força do próprio braço, pela indignação própria. Para o lado pessoal. Ele fez o que não foi pedido, feito, não fez por zelo, fez por capricho. E Deus deixa claro que ele não vai destruir o povo por causa do zelo de Finéias. É isso que está em jogo aqui, o zelo. O zelo para com a mensagem, o zelo para com a essência, o zelo para com a exaltação somente de Cristo. O zelo pelo culto somente ao Senhor. E eu creio piamente que Deus está levantando uma geração daqueles que vão alertar a igreja sobre a adoração somente ao único Senhor. Eu creio que nos próximos dias, nos próximos anos, a igreja vai ser verdadeiramente despertada para voltar os seus olhos à essência do Evangelho, para voltar os seus olhos para aquilo que realmente importa. Verso 12. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Ontem eu pude ouvir uma palavra, ouvir uma pregação sobre o quanto que a gente é impulsivo enquanto jovem e meio medroso quando vira adulto. Como que as frustrações da vida vão vindo, as situações, a responsabilidade, a idade também. E a gente vai perdendo aquele ímpeto, sabe? Aquela inconsequência. E a gente fica muito mais autopreservável. A gente não quer se comprometer. A gente evita confusões, evita se indispor. Tá natural. Mas isso jamais pode nos tornar insensíveis ao erro, ao pecado, aos nossos cultos serem sobre qualquer outra coisa, menos do que sobre Cristo. Quando surgirem diante dos nossos olhos Elimas, Zinris, Cosbes, comerciantes do templo, e a gente com medo de se indispor, com preguiça de se indispor, ficarmos calados. Com medo daquilo que os outros vão pensar, porque sabe o que aconteceu depois disso? Porque devia ter sido um climão, né? Paulo vira para ele, na frente de todo mundo, confronta ele, e aí, quando é que você vai parar de perverter os caminhos do Senhor? Você vai ficar cego agora. E aí, do nada, o cara fica cego, começa a tatear as coisas, começa a procurar alguém para ele ajudar, deve ter ficado num climão. Sabe o que isso ocasionou? Aqui diz, ó. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com o ensino, não de Paulo, não de Barnabé, com o ensino do Senhor.